Se você acha que a sua situação como cidadão brasileiro está ruim hoje, calma, que ela vai ficar ainda pior. Graças à postura do presidente Lula, que se recusa a se indispor com seu velho aliado Nicolás Maduro, agora o ditador venezuelano está tentando colocar o Brasil em uma guerra contra os Estados Unidos. Eu já vou explicar essa história para você, mas antes, por falar em presidente Lula, me permita mostrar aqui uma mágica para você. Eu prometo que vai ser rápido. Acompanhe aqui comigo. O presidente Lula convidou nesta segunda-feira o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para uma visita oficial ao Brasil. Mohammed bin Salman é o mesmo príncipe que presenteou Bolsonaro com as famosas joias, que foram objeto de investigações, polêmicas e manchetes, mas no fim das contas, até agora, o resultado aparentemente não foi o esperado. Só que o ponto mais interessante dessa história é a mágica transformação da reputação de uma pessoa para a imprensa brasileira a depender de quem é o presidente com quem essa pessoa vai se encontrar. Deixa eu mostrar para você um exemplo na prática. Em fevereiro de 2022, quando Bolsonaro convidou Mohammed bin Salman, o Estadão trazia como manchete: Bolsonaro convida príncipe saudita acusado de assassinato para a agenda em março. Só que quando Lula se encontrou com o mesmo Mohammed bin Salman em novembro de 2023, o mesmo Estadão trouxe como manchete: Lula encontra herdeiro do regime saudita e discute investimentos no Brasil. Ou seja, quando encontra Bolsonaro, é acusado de assassinato. Quando encontra Lula, é apenas o herdeiro do regime saudita. Outro exemplo, o jornal O Globo, em março de 2023, para falar sobre o caso das joias de Bolsonaro, trouxe a seguinte manchete: assassinato de jornalista, perseguição a mulheres, proibição de igrejas. Conheça o ditador árabe que deu as joias a Bolsonaro. Só que esse mesmo jornal O Globo, nessa última segunda-feira, para falar sobre o convite feito por Lula ao mesmo ditador árabe, a manchete foi essa: Lula convida a príncipe saudita que presenteou Bolsonaro com joias de 16 milhões e meio de reais para visita ao Brasil. A citação de que ele é acusado de assassinato, nesse caso, ficou só para a linha fina, ou subtítulo. Agora um último exemplo. A Folha de São Paulo, em fevereiro de 2022, quando o encontro de Mohammed bin Salman era com Bolsonaro, publicou a seguinte manchete: príncipe saudita acusado de assassinato será recebido por Bolsonaro em março. A mesma Folha de São Paulo, em novembro de 2023, quando Lula foi à Arábia Saudita e se encontrou com o mesmo príncipe, trouxe essa manchete: Lula chega à Arábia Saudita e se reúne com o príncipe que deu as joias a Bolsonaro. E aí, você acha que dá para confiar nas notícias que vêm dessas fontes? Pois é, agora tudo que eu mostrei até aqui era a parte engraçada desse vídeo, porque o que eu tenho para mostrar a seguir é algo muito sério e muito grave. O ditador venezuelano Nicolás Maduro, aproveitando-se da postura absolutamente submissa do presidente Lula a ele, está querendo colocar o Brasil em uma guerra contra os Estados Unidos. Veja só, o Foro de São Paulo, aquele grupo de extrema esquerda criado por Lula e Fidel Castro no início da década de 90, promoveu um festival internacional antifascista na Venezuela em paralelo à posse de Maduro. Esse festival, por sinal, foi comandado pela brasileira Mônica Valente, integrante do Diretório Nacional do PT. Mônica, inclusive, fez questão de exaltar Nicolás Maduro nesse evento. Nuestro más profundo y caluroso abrazo fraterno de hermanos y hermanas de toda América Latina y el Caribe en ese momento histórico en el que el pueblo venezolano toma en sus manos su soberanía, su libertación com a toma de possessão do presidente Nicolás Maduro Moros. Pois é, só que a pior parte vem agora. No encerramento desse festival, o ditador Nicolás Maduro falou sobre invadir Porto Rico para seguir os planos de Simón Bolívar e colocou o Brasil no meio dessa história. Assim como no norte tienen uma agenda de colonização, nós temos uma agenda de liberação. E a agenda nos la escreveu Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Porto Rico é um arquipélago no Caribe e é um território não incorporado dos Estados Unidos. Ele não é um dos 50 estados americanos, mas quem nasce no arquipélago tem cidadania americana e pode circular livremente pelo país. Porto Rico tem seu próprio governador e seus próprios representantes legislativos. Eles podem competir, inclusive, sozinhos nas Olimpíadas, mas sua autonomia é limitada. São os Estados Unidos que controlam as fronteiras,
a defesa e as relações internacionais de Porto Rico. Só que a tal libertação proposta por Nicolás Maduro ignora um fato muito importante. A população de Porto Rico não quer se libertar dos Estados Unidos. Em um referendo realizado no dia 5 de novembro de 2024, mesmo dia da eleição geral porto-riquenha e também das eleições dos Estados Unidos, entre as opções de se tornar um Estado dos Estados Unidos, ser um país independente ou ser uma livre associação, mais de 58% da população do arquipélago escolheu se tornar um Estado americano. Ou seja, quase 2/3 da população quer pertencer aos Estados Unidos. A libertação proposta por Nicolás Maduro é, portanto, apenas uma narrativa para esconder a sua verdadeira intenção de invadir Porto Rico para conquistar esse território. As tropas brasileiras seriam um dos instrumentos do ditador venezuelano para colocar em prática o seu plano maligno. Como a invasão seria um confronto direto com os Estados Unidos, o que Maduro está, na prática, tentando fazer é colocar o Brasil em uma guerra contra os norte-americanos por um motivo absolutamente fútil. E apesar dos risos de Maduro em sua fala, a ameaça é muito séria. A governadora de Porto Rico, Jennifer González, enviou nesta segunda-feira uma carta para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse no próximo dia 20, alertando sobre a ameaça feita pelo ditador venezuelano. Jennifer fez questão de lembrar nessa carta do resultado do referendo realizado no ano passado e também da importância do arquipélago para os Estados Unidos, inclusive em relação aos serviços militares americanos. Tudo isso na tentativa de mobilizar o futuro presidente dos Estados Unidos para defender Porto Rico de uma possível invasão do regime do ditador Nicolás Maduro. Além da carta, ela ainda discursou em um evento no Senado americano fazendo o mesmo pedido. Precisamente uno de esos dictadores habla de que quiere invadir a Puerto Rico con las fuerzas militares. Pero este pueblo habló más claro y contundente en cada elección libre y democráticamente escogiendo su gobierno, con sus representantes de todos los partidos, que representa la democracia donde no se arresta el que se piensa distinto. Pois é. Agora, para nós, brasileiros, resta a seguinte pergunta. O presidente Lula já permaneceu calado diante da fraude e do golpe de Nicolás Maduro na Venezuela. Será que ele permanecerá calado também diante do risco do ditador nos envolver em uma guerra absolutamente sem sentido? Bom, se uma integrante do Diretório Nacional do PT, que é o partido de Lula, organizou o evento onde Maduro fez essa ameaça, eu acho que a resposta para a pergunta anterior se torna óbvia, não é mesmo? A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.